inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma oração e mensagem de esperança. Bom dia, meu amigo, minha amiga. Antes que o dia te puxe em 100 direções, antes que seu celular acenda, antes que sua mente comece a correr com planos, preocupações e listas de afazeres, vamos desacelerar por um momento. Porque a forma como você começa o seu dia importa muito mais do que você imagina. A maioria de nós não falha por não amar a Deus. Falhamos porque nos apressamos. Saltamos para o dia usando nossa própria força, nosso próprio raciocínio e nossos próprios sentimentos. E então, à noite, estamos cansados, confusos e nos perguntando o que deu errado. É por isso que hoje vamos falar sobre algo simples, mas que pode transformar a sua vida. Começar o dia pedindo a Jesus sabedoria e força. Não depois. Não quando as coisas desmoronarem. Mas primeiro. Vivemos no mundo, mas não somos do mundo. A Bíblia diz em 1 João 2,15: Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amigos, esse versículo não é para nos assustar. É para nos despertar. Ele nos faz uma pergunta difícil. Para onde meu coração está se inclinando hoje? Está se inclinando para Deus ou para as mesmas coisas que todos os outros estão buscando? O mundo tem sua própria ideia de sabedoria. Ele diz: vá rápido, proteja-se, faça o que for preciso, vença a todo custo. Mas a sabedoria de Deus é diferente. É por isso que a Bíblia diz em Romanos 12:2: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Essa renovação não acontece por acaso. Ela acontece quando você busca Jesus em primeiro lugar. Agora, deixe-me contar uma história real sobre um homem que escolheu a sabedoria de Deus em vez dos aplausos do mundo. Seu nome era Eric Liddell. Eric era um corredor muito rápido. Ele representou a Grã-Bretanha nas Olimpíadas. As pessoas esperavam que ele vencesse. O mundo estava assistindo. Os jornais falavam dele. A pressão era enorme. Mas havia um problema. A corrida que ele deveria disputar estava marcada para um domingo. Para Eric, domingo não era apenas mais um dia. Era o dia do Senhor. Ele acreditava que honrar a Deus importava mais do que medalhas, mais do que fama, mais do que sucesso. Então Eric tomou uma decisão que não fazia sentido para o mundo. Ele se recusou a correr. Pense nisso. Anos de treinamento, um momento para brilhar, e ele se afastou. As pessoas o chamaram de tolo. Alguns o chamaram de fraco. Outros disseram que ele desperdiçou seu dom. Mas Eric não estava buscando a sabedoria do mundo. Ele estava ouvindo a sabedoria de Deus. E a sabedoria muitas vezes parece estranha para quem não compreende a fé. Meu amigo, Eric não acordou forte naquele dia. Ele não se tornou corajoso de repente. Ele já havia aprendido um hábito. Todos os dias, ele começava buscando a Deus em primeiro lugar. Não perguntando: o que as pessoas esperam de mim? Mas perguntando: Senhor, o que tu queres? Isso é sabedoria. A Bíblia diz em Tiago 1:5: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade. Veja, não diz se você tem falta de educação ou se tem falta de contatos. Diz se você tem falta de sabedoria. Sabedoria não é algo com que você nasce, é algo que você pede. Mais tarde, Eric correu uma corrida diferente. Ninguém esperava que ele vencesse. E contra todas as probabilidades, ele ganhou o ouro. Mas mesmo isso não foi a maior vitória de sua vida. Anos depois, Eric se tornou um missionário. Ele deixou o conforto. Ele deixou o reconhecimento. Ele serviu a Deus silenciosamente. E mesmo quando a vida se tornou difícil, mesmo quando a força diminuiu, ele permaneceu fiel. Por quê? Porque ele aprendeu algo cedo.
Sucesso sem Deus é fracasso disfarçado. O próprio Jesus ensinou essa mesma verdade. Em Mateus 16:26, Jesus disse: Que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa pergunta ainda ecoa hoje. Que bem fará um dia agitado se seu coração se esvazia? Que bem fará uma agenda lotada se seu espírito está cansado? Que bem fará vencer se isso lhe custar a paz com Deus? É por isso que a sabedoria deve vir antes da ação. A Bíblia nos diz em Provérbios 3, 5, 6: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos, submeta-se a Ele, e Ele endireitará as suas veredas. Observe que diz todos os seus caminhos. Não apenas os dias de igreja, não apenas os momentos de crise, mas as decisões da manhã, as conversas, os planos. É por isso que começar o dia com Jesus importa. Vamos falar sobre força, porque muitas pessoas dizem: eu acredito em Deus, mas me sinto fraco. Você não está sozinho. Até o apóstolo Paulo disse isso em 2 Coríntios 12, 9. Jesus diz: Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Força não significa que você se sente poderoso. Significa que você sabe para onde ir quando não está. Força não é fingir que está tudo bem. Força é dizer: Jesus, eu preciso de ti hoje. Meu amigo, você não escolhe as consequências. Você apenas escolhe as decisões. E cada decisão já tem uma consequência atrelada. É por isso que a sabedoria importa. A sabedoria te ajuda a ver antes de você dar o passo. A Bíblia diz em Provérbios 24, 3: Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento ela se firma. Essa casa pode ser sua vida, sua família, seu trabalho, seu futuro. Muitos crentes amam Jesus profundamente, mas suas vidas permanecem estagnadas. Não porque sejam pessoas ruins, mas porque falta sabedoria. E a sabedoria não vem de se apressar no dia, ela vem de começar com Deus. Paulo nos lembra em Filipenses 3:20. A nossa cidadania, porém, está nos céus. Isso muda tudo. Se o céu é o seu lar, então a terra não é o seu juiz final. É por isso que elevamos nossos pensamentos. Colossenses 3:2 diz: Pensem nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Isso não significa ignorar a vida. Significa deixar Deus guiá-la. Toda manhã, você tem uma escolha. Você pode acordar e deixar o medo guiar, ou a oração guiar. Você pode deixar a pressão decidir, ou a sabedoria decidir. Você pode dizer: Senhor, ajuda-me a sobreviver hoje. Ou você pode dizer: Jesus, dá-me sabedoria e força hoje. Essas duas orações levam a vidas muito diferentes. O verdadeiro discipulado não é sobre quantos sermões você ouve. Tiago 1:22 diz: Não se limitem a ouvir a palavra, enganando-se a si mesmos. Ponham-na em prática. Agir começa com decidir, e decidir começa com sabedoria. O mundo constrói sobre o orgulho. Deus constrói sobre a humildade. O mundo constrói sobre a ganância. Deus constrói sobre a generosidade. O mundo constrói sobre o prazer próprio. Deus constrói sobre a entrega. Jesus disse em Mateus 16:24: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso não significa miséria. Significa propósito. Significa dizer: não a minha vontade, mas a tua. Amigo, a falta de oração não é apenas esquecimento. Muitas vezes é orgulho, porque a oração diz: Deus, eu não consigo fazer isso sozinho. E a humildade sempre atrai a graça. Então, hoje, antes de se mover, antes de decidir, antes de falar, pause e ore por algo simples. Jesus, dá-me sabedoria hoje. Jesus, dá-me força hoje. Jesus, ajuda-me a ver claramente. Jesus, ajuda-me a escolher bem. Essa oração pode parecer pequena, mas pode mudar tudo. Você não é deste mundo. Sua vida está escondida com Cristo. Sua esperança é eterna. Seu futuro é seguro. E
E quando você escolhe a sabedoria de Deus, em vez do barulho do mundo, você pode nem sempre parecer bem-sucedido para as pessoas, mas será fiel a Deus. E essa é a maior vitória de todas. Vamos orar. Se esta mensagem já está tocando seu coração, deixe seu like e compartilhe com um amigo. Gracioso Senhor Jesus, quando tu andaste nesta terra, nos mostraste como é verdadeiramente o coração do Pai. Tu não evitaste pessoas quebradas. Tu não te afastaste da dor. Tu não mediste as pessoas pelo seu passado, seu status ou seus erros. Tu tocaste os intocáveis. Tu ouviste aqueles que ninguém queria ouvir. Tu sentaste com os rejeitados, os esquecidos e os incompreendidos. Tu olhaste as pessoas nos olhos e viste o seu valor, não as suas feridas. E hoje, Senhor Jesus, meu coração anseia ser como o teu. Ensina-me a amar da maneira como tu amas. Ajuda-me a ver as pessoas da maneira como tu as vês. Remove de mim o julgamento rápido, os pensamentos duros e o orgulho que nem percebo. Substitua-os por compaixão, paciência e misericórdia. Lembra-me que não sou melhor do que ninguém. Lembra-me que estou aqui apenas por causa da graça. Fui levantado quando não podia me levantar. Fui perdoado quando não merecia. Que essa verdade mantenha meu coração humilde e sensível. Rei Jesus, enquanto andaste nesta terra, estava sempre focado no propósito do Pai. Tu não viveste para agradar pessoas. Tu não buscaste conforto ou aplausos. Tu viveste para obedecer, mesmo quando a obediência era custosa. Dá-me esse mesmo coração, um coração que escolhe a tua vontade acima da minha, um coração que ouve antes de agir, um coração que confia em ti, mesmo quando o caminho parece incerto. Ensina-me a encontrar alegria na obediência, não ressentimento. Ensina-me a amar a fidelidade, mesmo quando ninguém percebe. Ajuda-me a parar de medir minha vida pelo sucesso, pelo barulho e pelo reconhecimento. Ensina-me a medir minha vida pela proximidade contigo. Senhor, ajuda-me a andar com sabedoria em um mundo cheio de distrações. Ajuda-me a não vagar pelos meus dias sem direção. Dá-me clareza onde estive confuso. Dá-me coragem onde tive medo de obedecer. Torna-me cuidadoso com minhas escolhas, minhas palavras e meu tempo. Ajuda-me a viver com propósito, não com pressão. Ajuda-me a desacelerar o suficiente para ouvir a tua voz. Renova minha força a cada dia. Não apenas a força física, mas a força interior. Força para fazer o que é certo. Força para dizer não quando necessário. Força para continuar quando me sinto cansado. Pai, ensina-me a beber da tua graça em vez do meu próprio esforço. Ajuda-me a construir hábitos que alimentam minha alma e não a deixam faminta. Quando meu espírito se sentir opaco, desperta-me novamente. Quando minha paixão diminuir, sopra vida nova em mim. Senhor, desperta em mim uma nova fome de oração. Uma fome tranquila, não forçada. Uma fome real, não apressada. Atrai-me para mais perto até que meu coração aprenda a descansar em ti novamente. Mantém meu coração sensível à tua voz. Mantém meus olhos fixos em ti e não no barulho ao meu redor. Protege-me de me tornar frio, distraído ou desanimado. Quando for tentado a julgar os outros, ensina-me a orar em vez disso. Quando sentir vontade de desistir, dá-me força para permanecer. Quando for tentado a viver apenas para mim, lembra-me da cruz e do amor ali demonstrado. Faze-me um vaso de misericórdia em um mundo duro. Que minha vida reflita sabedoria, paciência e coragem. Usa-me silenciosamente se necessário, mas usa-me fielmente. Rei Jesus, eu te honro hoje como meu Salvador, meu Mestre e meu Rei. Obrigado pela tua paciência comigo. Obrigado pela tua misericórdia que nunca se esgota. Obrigado por caminhar comigo mesmo quando eu tropeço. Eu te entrego este dia.
Eu te entrego meu coração. Eu te entrego minha vontade. Em teu precioso e poderoso nome, Jesus Cristo, eu oro. Amém. Queremos orar por você. Se esta oração tocou seu coração, digite amém nos comentários e compartilhe seus pedidos de oração. Você não está sozinho aqui. Se você conhece alguém que precisa de encorajamento hoje, por favor, compartilhe esta oração com essa pessoa. Você nunca sabe como Deus pode usar um simples compartilhamento para tocar um coração ferido. E não se esqueça de voltar novamente. Nós nos reunimos aqui para começar cada dia com oração, esperança e a presença de Deus. Faça deste um lugar onde sua alma possa respirar e sua fé possa crescer. Obrigado por orar comigo hoje. Que Deus guie seus passos, fortaleça seu coração e lhe dê sabedoria para cada decisão. Vejo você novamente amanhã.